Gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui nesse vídeo falar sobre a importância de você esperar o tempo certo de Deus para executar algo, fazer uma obra, aguardar o tempo de Deus que é perfeito e que é agradável. Eu quero relatar aqui duas experiências que eu tive ciência e me edificou muito na época e eu estava me lembrando, eu quero aqui compartilhar. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Mas Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, amada igreja? Uma coisa que é muito importante e necessária, essencial na nossa vida, irmãs, é nós esperarmos o tempo certo de Deus, aguardar, desenvolver a paciência em todos os âmbitos da nossa vida. Tem uma palavra aqui em Tiago, eu estou falando aqui, eu estou me lembrando dessa palavra aqui em Tiago, no capítulo de número 1, onde ele fala de nós termos a paciência por passar por diversas situações. Olha o que ele fala aqui: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, ele fala aqui sobre o desenvolver a paciência. Porque, irmãs, muitas das vezes nós queremos ir lá fazer, temos uma tendência a ser autossuficientes e não pedir ajuda, não esperar, não aguardar o tempo de Deus. Você em oração, a oração ela não é uma passividade, não quer dizer que você está passivo, que você está alheio, que você não está fazendo nada. Porém, é necessário, é importante esperar o tempo de Deus. Tem coisas, irmãs, que não dá certo na nossa vida naquele momento, porque na verdade é um grande livramento de Deus. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Olha o que eu estou me lembrando aqui. Eu me lembro uma certa feita, uma pessoa próxima, que o seu veículo do nada, irmãs, o alarme começou a disparar. Foi, Marca, foi. E ele passou um constrangimento junto com a sua esposa, teve que parar o veículo, e aquilo berrando, gritando e ligando lá para assistência para vir resolver, e as pessoas desviando assim o percurso, né, do carro, e ele juntamente com ela passando um vexame, uma vergonha, e ligando lá para o tal lugar para vir para resolver, para salvar. Do nada começou a disparar. Então o que você entende? Pode ter sido um grande livramento de Deus. Que às vezes lá na frente, por passar em tal lugar assim, poderia acontecer um acidente ou algo até mais sério. Deus estrategicamente deixou-os ali parado, preso ali. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Às vezes é um ônibus que você perde, um trem. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Às vezes você tinha que ir naquele lugar e você... teu coração fecha, você não consegue ir. Tem isso, irmã, que eu tenho. Né? Algumas vezes, né, eu estudava até nessa época, eu estava estudando, fazendo meu curso, e eu tinha uma bicicleta, até contei o testemunho aqui da bicicleta, e eu me lembro, eu ia para esse lugar de bicicleta, e algumas vezes, irmãs, eu não ia, porque eu chegava com a bicicleta ali no portão, meu coração fechava, irmãs, fechava. E ali eu toda arrumada voltava e não ia para aula naquele dia.
Quando o coração fecha, você não sente paz, já é um aviso de Deus. Deus avisa. Deus avisa, Deus avisa. E precisamos estar atentos e atentas aos sinais. Às vezes é algo que você quer fazer muito, 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 aquilo te chateia, aquilo traz situações e você não está conseguindo resolver. Às vezes é um grande livramento, então Deus está te livrando de um grande prejuízo financeiro. Por exemplo, uma vez eu ouvi um relato, de uma grande profetisa, ela contando que tinha o cano, a tubulação da casa dela já estava muito antigo, estava tendo vazamento, estava tendo infiltração, e mais uma coisa horrível. E ela querendo tirar aquilo, ela querendo desfazer daquilo, e ela querendo resolver e não conseguia, não tinha dinheiro. Irmãs, depois lá na frente ela foi entender por que ela não conseguiu fazer aquela obra. E ela chorava, se angustiava, porque nós mulheres, queremos ver a nossa casa alinhada. Irmã Raquel, Nós mulheres temos uma tendência, não todas, assim como homens também, tem homens que são muito caprichosos, gosta de deixar a casa bem alinhada e arrumada. Mas assim, ela falou que ela chorava, ela pedia ao Senhor e nunca tinha condições financeiras para fazer a tal obra. E ali, irmãs, ela contando que anos depois, mais tarde, ela foi entender por que Deus não deixou e não permitiu ela fazer aquela obra. Por quê, irmã Raquel? Porque Deus queria dar uma outra casa para ela. Por quê? Ela contando, ela queria pintar a casa. Para ela pintar a casa, ela teria que resolver o assunto da infiltração lá da tubulação. Mas é algo sério que tem que mexer na casa, gastar dinheiro e toda uma situação, que mexe ali na casa. E ela falando que para pintar a casa, como é que é pintar a casa com aquela situação? E parece que tinha algo também, um problema com o vizinho. Irmãs, resumo, ela não conseguia fazer a tal obra. E depois lá na frente, mas ela foi entender o porquê. Porque Deus queria dar uma outra casa para ela. Tem isso, irmã, que eu tenho. Tem isso? Tem. Coisas que às vezes não dão certo, às vezes é um grande livramento. Imagine, irmãs, o prejuízo financeiro. Que às vezes você tira o dinheiro de algo sério, importante para você, para fazer uma outra coisa e aquilo. Irmã Raquel, É igual o fato também de uma amiga, de oração, essa amiga próxima mesmo, bem próxima. Ela falou assim, irmã Raquel, Deus me deu um grande livramento. Eu, o que foi, irmã? E ela contando que ela ali com uma certa dificuldade, ela tinha um sonho de viajar para Israel. Olha só, irmãs. E ali ela encontrou uma empresa e começou a pagar, ela falando que começou a pagar ali as parcelas dessa viagem para Israel. E ela ganha assim pouquinho, irmãs, mas como era o sonho dela, ela falou que assim, ela encontrou como a viagem era assim, bem para frente, então as parcelas, era bem baratinha, porque ela ia ficar anos pagando aquele boleto, irmãs, imagina, anos pagando aquele boleto, anos, que a parcela bem baratinha, vários anos com aquela dívida. Irmãs, ela pagou algum tempo e depois, a vida dela tomou um outro rumo e ela não teve condições, ela foi orar. E ali, irmãs, ela contando para mim, irmã Raquel, eu comecei a sentir um peso no coração ao pagar aquelas parcelas. Eu falei, minha irmã, eu comecei a sentir um peso ao pagar aquelas parcelas, ela falando para mim. Eu comecei a sentir um peso em pagar aquelas parcelas, ela falando que ela foi orar. E
E Senhor, como é que é isso? Como é que é? Toma nas tuas mãos e tal. E ali, irmãs, Deus falou para ela, acaba com isso, para de pagar essas parcelas. Acaba com isso, para de pagar essas parcelas. Não é de mim nesse momento. Olha, irmãs. E ali, logo em seguida, ela teve uma emergência que ela precisou também de recursos financeiros, né? Ela falando para mim. E ali parou. Pleiteou lá junto à tal agência o ressarcimento do valor. O ressarcimento do valor. Não pôde ressarcir tudo. Tem isso também, viu, irmãs? Ela falando para mim que ela teve um pouco de prejuízo, mas porque ela obedeceu a voz do Senhor, o prejuízo foi pouco, foi menor. Por quê? Porque, irmãs, meses depois surge essa guerra lá, que todos aqui já sabem. E todas as viagens foram canceladas. Agora, fala para mim. E ela ainda falou da tal agência que ainda tiveram dificuldade para ressarcir ela. Imagina todos que estavam naquela viagem pleiteando também os seus dinheiros, seus recursos, né? Imagina, irmãs, a dificuldade. E ela falando assim, irmã Raquel, olha que bênção, imagina o prejuízo, ia ser um prejuízo maior. Deus me poupando e eu não sabia de nada disso e Deus já avisou antes. Então, irmãs, um dos grandes benefícios de você andar com Deus, estar com Deus, é que Deus te avisa antes. E ali ela me contando o grande testemunho do grande livramento que Deus dera para ela. Porque os prejuízos poderiam ser maiores. Então, creia no milagre, no agir de Deus sobre a sua vida. Creia que Deus é poderoso, creia. Se não está dando para fazer, descansa no Senhor, deleita-te no Senhor, fica no Senhor, que às vezes lá na frente Deus tem algo melhor para a sua vida, amém? Obrigada por você estar aqui até agora assistindo esse testemunho. Se você tiver algum testemunho, coloca aqui embaixo que eu quero saber. Paz.